Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer de novo, de volta para cá, o queridinho do mercado de FIINFRAs, o nosso querido Juro 11 da Esparta. E vamos ler para vocês o relatório do mês de março, que trata dos dividendos que vão ser pagos agora no mês de abril. Mas antes da gente começar a leitura do relatório propriamente dito, a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês do fundo. O dividend yield do fundo nos últimos 12 meses é de 14,64%, ou seja, um dividendo muito top, considerando que ele é um fundo high grade, que normalmente fundo high grade distribui um dividend yield menor. E tem um detalhe, o P sobre VP dele está 1,04, ou seja, ele está 4% com ágio, ou seja, acima do valor patrimonial dele. Muita gente, quando se trata de fundo de papel, que nem o Juro 11, não investe quando ultrapassa a barreira de 1. Só que no caso do mercado de FIINFRA, se você colocar esse critério, praticamente você não compra nada. Pelo menos não compra nada bom. Realmente bom, tá tudo acima de 1. Os menos piores estão 1,01, 1,02 e aqui ele tá 1,04. Mas até porque ele, na minha opinião, simplesmente na minha opinião, um dos melhores FIINFRAs da nossa bolsa. Então por isso, 4% de ágio não é nada de anormal. Só que o detalhe, como ele tá com o P sobre VP de 1,04, na prática, esse dividend yield, se a gente trouxer para 1, que é o valor justo, não está 14,64, está 15,24, porque na realidade, quando o valor da cota sobe, o dividend yield cai. Então esse dividend de 14,64 é um dividend yield meio fake, porque ele deveria ser mais alto. Então por isso que eu coloquei ele no valor patrimonial e fiz o cálculo e dá 15,24 ou 15,24 para um fundo isento de imposto de renda, meu amigo, é um dividend yield muito, muito top. O patrimônio líquido do fundo é de 1,1 bilhão. Salvo engano, agora ele vai ficar sendo o quarto maior FIINFRA da nossa bolsa, porque o CPTI está fazendo uma emissão e com essa emissão dele ele deve ultrapassar o Juro 11. Mas o Juro 11 até o momento era o terceiro maior. O BDIF também está fazendo a emissão e como o BDIF está fazendo uma emissão relativamente grande, ele agora vai se distanciar do Juro 11. Recentemente eu fiz aqui um vídeo do BDIF, acho que semana passada, falando sobre esse detalhe, e agora ele vai ficar distante do Juro 11 e um pouco mais próximo do CADIF. Mas, no entanto, todavia, o Juro 11 continua sendo o preferido da galera. O queridinho dos FIINFRAs está com 41 mil cotistas. Normalmente, os FIINFRAs, até os melhores, não passam de 30 mil cotistas. Ele aqui já está com 41 mil cotistas. Esse dado tirado do relatório aqui do fundo. E esse relatório acabou de sair, tá quentíssimo, né? E ele é do final do mês de março. Então eu considero que esse número deve estar bem real. A liquidez diária dele é muito top. Eu considero o ideal é acima de 2 milhões. E ele tá com a liquidez de 3,7 milhões. Ou seja, quase o dobro do que eu considero o ideal. Quanto maior, melhor. Mas o mínimo ideal para mim seria uns 2 milhões. A partir de 1,5 milhão já tá ok mais ou menos para mim. Mas 3,7 milhões sem comentário, né? O último dividendo pago por ele, que vai ser distribuído agora, no mês de abril, foi de 1,25, meus amigos. E isso nos dá um dividend yield do mês de 1,14%, o que é um dividend yield basicamente de fundo high yield, é um dividend yield muito top. E vamos comentar sobre esse dividendo distribuído de 1,25, porque tem um detalhe aqui no relatório que vai deixar muita gente feliz. E eu acho que por isso, em breve teremos mais uma nova emissão, viu? Fique ligado. Passando para a leitura do relatório propriamente dito, a gente vê aqui, não vou comentar isso porque eu estou comentando nos relatórios passados, já é mais ou menos o terceiro vídeo que a gente está fazendo. Quem quiser mais detalhes, vai nos vídeos anteriores para dar uma olhada nisso. Mas nos últimos 6 meses você vê que ele estava pagando no final do ano passado 1,50, 1,50, 1,50, mas o pessoal sabia que esse 1,50 não era sustentável. E o que ele fez? Diminuiu os dividendos para R$1 em janeiro, R$1 em fevereiro e agora em março 1,25. Eu não vou falar mais detalhes porque daqui a pouquinho no relatório ele vai trazer mais detalhes para vocês. Mas você vê que já teve esse upgrade aí, um aumento de 25% nos dividendos. Vamos passar aqui para os comentários do gestor em relação ao mês de março. Aí ele fala que no mês de março ele aumentou a exposição em 3 debêntures, Serena, Eneva e CSN, reduziu a exposição em MSG, AS Brasil e AEGEA e adicionou no portfólio dele mais 4 novos emissores, as linhas 8 e 9 da CCR, o LXTE, a Equipav e a Way 306. Com essas movimentações, o spread se manteve em 1,6% ao ano. Spread, pessoal, é o valor acima do IMA B5, que é o índice que ele utiliza. E lembrando que, para quem não sabe, o IMA B5 é bem próximo da NTNB, então não tem muita diferença não. Ele fala que com isso o caixa diminuiu para 6,6 e o IMA B5 está IPCA mais 5,8. É exatamente o que está em NTNB atualmente. NTNB está IPCA mais 5,8.
Então, os valores estão exatamente iguais. Só que a carteira média do fundo, com essas movimentações, está IPCA mais 7,5, ou seja, exatamente esse 1,6. Na prática, seria 1,7. Provavelmente tem um detalhezinho aí, seriam 7,45, alguma coisa, e ele arredondou logo para 7,5. Deve ser uma coisa desse tipo. Mas se você colocar 1,6 em cima de IPCA mais 5,8, vai dar basicamente IPCA mais 7,4. Praticamente esse IPCA mais 7,5. Outra coisa importante que ele traz pra gente é dizer que em 2023 as debêntures incentivadas bateram um recorde de emissão. Foi um total de 67 bilhões. Em 2024, ele espera um novo recorde. Só no mês de março foram emitidas 10 bilhões em debêntures. Ou seja, se esse patamar se mantivesse, era 120 bilhões. Provavelmente não foi tanto nos últimos 2 meses anteriores, janeiro e fevereiro, porque ele não citou, mas se mantiver uma média próxima a isso, vai dar provavelmente próximo de 100 bilhões. E por que eles estão otimistas em relação a isso? Porque teve um decreto lançado no final do mês de março, esse decreto 11.964, do dia 26 de março, que vai melhorar a forma como são autorizadas as emissões de debêntures incentivadas. Eles esperam esse novo recorde de emissões. Agora vamos a esse detalhe importantíssimo da distribuição dos rendimentos. No dia 28 de março, eles anunciaram esse rendimento que vai ser pago agora no mês de abril de R$ 1,25. E aí eles falam que a cota patrimonial no fechamento do mês estava de R$ 103,11. Ou seja, ele considera que acima de 100 o valor é reserva. Ou seja, R$ 3,11 por cota é o valor de reserva acumulado. Ou seja, isso é uma reserva muito top. E por isso, eles, apesar de terem falado no início do ano, no relatório de janeiro, que o fundo iria pagar mensalmente no primeiro semestre R$ 1, que era a estimativa deles, agora eles já esperam distribuir até o fim do semestre, ou seja, até junho, R$ 1,25, meus amigos. Isso é uma notícia muito top. Ou seja, distribuíram R$ 1 em janeiro, que foi pago em fevereiro, R$ 1 em fevereiro, que foi pago em março, e agora em março distribuíram em 25, que vai ser pago em abril. Ou seja, até junho, que vai ser pago em julho, eles querem pagar R$ 1,25. Se não acontecer nada de anormal nas condições do mercado. Ou seja, com isso eu acho que o pessoal vai se empolgar mais ainda com esse fundo, que está muito top até o momento, principalmente nos últimos 12 meses. Você vê aqui que a pior distribuição dele nos últimos 12 meses foi 75 centavos, só a pior de todas. Mas depois 1,25, 1,25, 1,50, 1,75, aí um monte de 1,50, e piorou só em janeiro, quando eles anunciaram esse R$ 1 para fevereiro. E mesmo assim o fundo praticamente não perdeu valor. Lembrando que ele tem uma regra, isso é importante dizer, que quando o valor da cota patrimonial está abaixo de R$ 100, ele simplesmente não distribui. Esse é o grande problema desse fundo, que eu considero. É o pior problema dele. Mas é muito raro acontecer isso, da cota patrimonial ficar abaixo de 100. No ano passado, como teve um problema com Americanas que afetou todo o mercado de debêntures, apesar do fundo não ter nenhuma exposição a Americanas, aconteceu que o valor da cota patrimonial ficou abaixo de 100 durante uns 2 meses. E nesses 2 meses eles pagaram R$ 0. Zero, simplesmente zero. Aí retornou com, se eu não me engano, foi 25 centavos ou foi 50 centavos no mês de março, que foi pago em abril, e aí em abril, para pagar em maio, é esse valor de 75 centavos, e depois regularizou. Aí ficou distribuindo tranquilamente. Mas é bom você saber dessa informação, que tem esse detalhe. Se a cota patrimonial do fundo ficar abaixo de 100, e não é impossível isso por causa da marcação a mercado que tem no mercado de debêntures. Se acontecer algum problema sério, como aconteceu da Americanas, que é muito raro de acontecer, mas se acontecer, apesar de praticamente todas as debêntures do fundo serem com rating, e ratings bons, a maioria tem essa possibilidade do valor da cota patrimonial cair abaixo de 100 e ele não distribuir. Mas vocês viram que teve um momento crítico desse problema da Americanas, e mesmo assim só afetou o fundo 2 meses, depois já normalizou e já começou a distribuir dividendos bem fortes. E agora eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui juro 11 na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Tá pensando em reduzir a exposição? Tá pensando até em se livrar do juro 11? Qual outro FINFRA você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar esse tipo de informação, trocar figurinhas. Você diz quais são os seus FINFRAs e eu digo quais são os meus. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo. Se inscreva agorinha no nosso canal. Se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão, deixa aquele comentário pra gente bater a meta de 250 views. Sim, apenas 250 views. Se a gente bater essa meta, no início do próximo mês, estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de abril aqui do Juro 11, esse queridinho da nossa bolsa de FIINFRAs. Aqui temos a carteira do fundo.
E a gente observa que o fundo é bastante diversificado. Meus amigos, se tem um fundo que é diversificado, é esse aqui. Ele não é diversificado por tipo de ativo, né? Basicamente, ele investe em debêntures. Basicamente, é debêntures. Agora, ele tem um pouquinho de caixa, que a gente vai ver, mas basicamente é um fundo que investe em debêntures. E como eu falei para vocês, as debêntures deles praticamente todas têm rate. Não são todas, tem duas que não tem. Mas se você somar as duas, não chega a 4%. Meus amigos, 4% apenas não tem rate. Para vocês terem uma ideia, os outros FIINFRAs, por exemplo, os que eu cubro pelo menos, normalmente tem na faixa de 75% de debêntures com rate. 75%. E aqui é 96%, meus amigos. Um percentual absurdo de debêntures com rate. Isso deixa o fundo mais seguro ainda, porque debênture que tem rate quer dizer que é uma debênture que dificilmente vai dar calote no fundo. A gente vê aqui do lado os emissores dessas debêntures, as primeiras 35, porque tem mais. Aqui a gente tem os setores. Aqui nós temos, em vez de ter o valor da taxa cobrada pelo fundo, tem só o spread. Esse spread aqui é o valor acima da NTNB, basicamente, ou o IMA B5, ou seja, que no momento está IPCA mais 5,8%, você coloca esse spread aqui em cima desse valor para você ver quanto é a taxa que o devedor está pagando ao fundo. E aqui temos na lateral o PL, e aí você vê como o fundo é bem diversificado, porque se você pegar os devedores, você vai ver que nenhum ultrapassa 5%, que é exatamente aquele número mágico, digamos assim. É o número ideal que o devedor não ultrapasse em relação ao patrimônio líquido do fundo. E ele está cumprindo essa meta aí de não ultrapassar 5%. Você vai ver que tem alguns devedores que tem mais de uma vez, mas mesmo esses, quando você soma, por exemplo, a EGEA, que aparece mais de uma vez, mas a gente já viu que ele ainda reduziu a exposição, a EGEA, quando você somava todos as debêntures que ela tinha, que eram umas 5, 6, não dava 5%. Agora, como ele diminuiu a exposição, é que não bate mesmo esse 5%. Se você quiser, você dá uma pausa e vai fazendo essa somazinha. Mas, basicamente, a EGEA e mais uma ou duas que tem mais de uma debênture. É tanta debênture que a gente se perde aqui no meio das debêntures e não consegue mostrar em duas páginas, ó. Aí vamos continuar daqui a pouco na terceira página. Aqui, de novo, debênture, basicamente, como eu falei, ele só investe em debênture. Aqui tem os devedores. Aqui o setor do lado, não vamos marcar. Aqui os rates dessas debêntures. Aqui o spread em relação a NTNB ou IMA B5. E aqui os percentuais do patrimônio líquido atrelado a cada uma dessas debêntures. E para fechar, a gente traz a última parte da lista aqui. Os últimos devedores, você vai ver que tem mais de uma AEGEA. A gente já viu lá em cima, ó, tinha uma AEGEA bem aqui. Tem mais outras AEGEA, mas se você somar o valor dessas debêntures, são percentuais baixos, que não batem aquele 5% que eu falei para vocês. Aqui temos os rates, incluindo dos bancos aqui, ele tem letras financeiras. Aqui temos os percentuais do patrimônio líquido e aqui os spreads em relação à NTNB. E aqui ele faz a média do spread em relação à NTNB, que é 1,6, totalizando 100% aqui do fundo, porque aqui ele mostra tudo, né, que o fundo tem. Que alguns fundos imobiliários, FIAGROS, só mostram a parte dos CRAs, dos CRIs, aí deixam para lá, não mostra quanto é que tem no caixa, não mostra quanto tem de outro tipo de aplicação. Aqui não, ele mostra tudo, tudo. No total, são 73 debêntures, mais duas letras financeiras, fora o caixa, totalizando aquele 1,1 bilhão. Só faltou isso aqui para ficar perfeito, né? Mas é porque ele não coloca os valores das dívidas, na realidade. Ele só coloca o valor do patrimônio líquido atrelado a cada debênture. Por isso que ele não acaba não colocando também quanto é que é o valor total aqui. E para fechar, a gente mostra para vocês, em relação à alocação por setor, quais são os setores que esse FIINFRA investe mais fortemente. Apesar de já colocar aqui o caixa, a gente vê que claramente o fundo investe mais em geração de energia, 25% da carteira do fundo, ou seja, um quarto da carteira é só energia, depois saneamento, depois telecom, depois mobilidade urbana e para fechar, logística, que é o top 5 maiores investimentos por setor do fundo. Isso aqui totaliza mais ou menos quase 60% da carteira do fundo, tá nesse top 5 aqui. E aqui a gente vê aquela confirmação que eu já falei para vocês. Por tipo de ativo, ele é basicamente um fundo de debêntures. 88% da carteira é debêntures, tendo 7% ainda em caixa e 6% em letra financeira. E aqui a gente vê também a alocação por rate. E aqui você vê que a barrazinha já está um pouquinho mais alta. Se você olhar no mês passado, no relatório do mês passado, essa barra era tão pequena que a gente praticamente não enxergava. Mas naquelas alocações recentes que ele fez no mês de março, ele colocou assim um valor maior e agora está quase 4%. Ou seja, agora a gente já consegue sentir mais ou menos aqui e visualizar melhor que tem essa barrinha aqui de debêntures sem rate. Mas a grande maioria, como eu falei para vocês, cerca de 96% da carteira do fundo tem rate. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão, deixa aquele comentário. Ajude a gente a bater a meta de 250 views para no mês de maio a gente trazer
fazer no início do mês a leitura do relatório do Juro 11 do mês de abril. É isso aí, valeu, até a próxima aí. Fui!